eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Sempre quando nós começarmos a mensagem, temos que lembrar sempre quem é Deus, quem nós éramos, quem nós somos com Ele, quem é Jesus. Se nós não descobrirmos através da palavra quem eles são, quem nós somos, o que é esse mundo, nunca vamos nos convertermos. Então temos que falar sempre desse Deus maravilhoso, que a Bíblia diz em Romanos que provou como Ele nos ama. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco. Provou. Quando? Quando não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou para morrer em nosso lugar. Amém? Quando a Bíblia diz que quando nós éramos inimigos dele, o Criador nos criou e nos tornamos inimigos dele por herdarmos o pecado de Adão e levar a vida todinha vivendo para nós, de forma egoísta, esquecendo dele, esquecendo do próximo. Por isso que a Bíblia diz que os 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, que isso não existe na face da terra. O ser humano sem Jesus, ele ama a si mesmo sobre todas as coisas, e ao próximo nem pensar. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas com Deus, Ele em primeiro lugar e ao próximo. Eu sumi. Amém? Mas isso só ocorre depois que tu tem um encontro com esse ser maravilhoso, que provou o quanto nos ama. A Bíblia diz que ide pregar o evangelho a toda criatura. Criatura, não filhos. Criaturas. Em Adão nos tornamos criaturas de Deus, mas no primeiro Adão, criatura, pecadores. No segundo Adão, em Cristo, filhos. Amém? Jesus veio para que nós pudéssemos ser filhos. Louvado seja Deus. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas todos que o recebeu, deu-lhes o poder, autoridade, de serem chamados filhos de Deus. Quem? Os que creem em seu nome. No nome de Jesus na autoridade que há nesse nome. Amém? E os quais, a Bíblia diz, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do varão. Resumo, não foram gerados pelo prazer, o desejo do pai e da mãe. Não, foi da vontade do Pai. Amém? E nasceu o quê? Espiritualmente. E essa vida vem para dentro de nós. E em nome de Jesus, tudo em Cristo. Sem Cristo, nada disso acontece. Porque Ele foi o primeiro filho criado no ventre de Maria, através de uma obra poderosa, maravilhosa, sobre-humana, do Espírito Santo no ventre de Maria, gerado sem a participação do homem. E assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito, sem a participação do homem, mas sob a total influência desse Espírito. Não é difícil, quem está falando essas coisas todas é um semi-analfabeto, humanamente falando, mas isso vem dele. Amém? Então a Bíblia diz, ninguém pode falar que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Amém? Ninguém. O que a Bíblia está ensinando? Que só tem sentido para Deus falar que Jesus é Senhor através da influência do Espírito, senão não tem.
Porque nós lemos aqui o quê? Que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Opa, muitos que falam Senhor, Senhor não falam sob a influência do Espírito. Só pode falar que Jesus é Senhor e ter sentido no mundo espiritual com a influência do Espírito, o qual nós recebemos no primeiro momento. Sendo, pois, justificado mediante a fé em Jesus, temos paz com Deus. Opa, a inimizade acabou. Passei a ser filho. E depois que escutei esse evangelho da verdade e passei a crer nele, a inimizade acaba e eu sou selado com o Espírito Santo da promessa, para poder agora falar, agir sob a total influência desse Espírito Santo. Por quê? Me tornei filho. E segundo a Bíblia, os filhos, todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, a evidência clara, inconfundível, inegável, de todos os filhos, qual é a verdade sobre eles? Eles são influenciados pelo Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, influenciado pelo Espírito Santo, em todo modo de viver, eu vou tratar Deus sob a influência do Espírito, eu vou tratar o próximo sob a influência do Espírito, eu vou tratar meu irmão sob a influência do Espírito, e com isso eu estou revelando que Jesus é o Senhor da minha vida. Amém? Porque a Bíblia diz também, antes de tudo, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Antes de tudo, santificai a Cristo. Eu tenho que revelar a Ele nas minhas palavras, nas minhas ações, que Jesus é o Senhor aqui dentro. Prestou atenção? Eu vou orar, eu tenho que orar de acordo com esse Senhor que habita aqui dentro. Antes, santificai a Cristo como Senhor. Aonde? Aqui dentro. Sem a influência do Espírito, isso não pode acontecer. Mas isso também só dá para receber a terceira pessoa da Trindade quando eu creio no Evangelho da verdade, de reconhecer que tu precisava de um Salvador. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. O ímpio não tem paz. Dá uma olhada no mundo. Dá uma olhada nas guerras. É guerra. Um colocando a culpa, igual começou no Éden. A serpente me enganou. Começou a briga interna. A serpente me enganou. Aí quando vai para Adão, foi a mulher que tu me deste. Adão botou até a culpa em Deus. Mas Deus não aceitou a desculpa de ninguém. Serpente condenada, Eva condenada, e Adão condenado, e a terra amaldiçoada. Ele não aceita. Amém? Essa palavra é pura. Essa palavra é pura. Jesus é puro. O Espírito Santo é puro. Deus é o Deus da verdade. Não vai mudar a palavra dele. Ele decidiu salvar a gente não merecia. Ele decidiu se voltar para nós. O que? Toda guerra nas famílias, nas separações, guerra entre as nações, a Bíblia diz só há uma solução para isso: Jesus. É em Jesus que é estabelecida a paz na minha casa. Aqui, ó, primeiro aqui dentro dessa casa. E quando essa casa está em paz com Deus, em Cristo Jesus, sob a influência do Espírito, dá para viver em paz. Viver a paz com todo, dá para viver. Não, se tiver guerra, a culpa não é minha. A culpa não vai ser minha, porque o negócio é promover a paz. Bem-aventurado quem? Os pacificadores. Eles estão sempre querendo pacificar. Eles fazem de tudo para ser estabelecida a paz, não a guerra. E com isso eu vou fazendo o quê? Santificando a Cristo como Senhor em meu coração, mostrando que Ele é meu Senhor. A Bíblia não dá brecha para a nossa carne. Santificar a Cristo, não está só isso escrito, mas como Senhor. Onde? No cabelo? Não, no homem interior. Revelar que Ele está dentro. Amém? Eu não posso falar que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito. Como eu vou viver o Evangelho? Combater todas as artimanhas do mal contra a minha vida sem a influência do Espírito.
Não dá. Amém? Qual é a vontade de Deus? E nós lemos: nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade do meu Pai que está no céu, lá em 1 Tessalonicenses 4:3 vai falar: a vontade dele é a vossa santificação. A vontade dele é a vossa santificação. Em 1 Pedro capítulo 1, vai falar, 22, vai falar: como eu me santifico? A Bíblia diz: na obediência à verdade. Um versículo engata no outro e forma o corpo. Escutando essa verdade, você vai ser melhor para Deus. Tu vai ser útil para toda boa obra. Toda boa obra. A mulher, ela tem uma obra, está escrito na Bíblia. O homem, ele tem uma obra, está escrito na Bíblia. Nessa obra, tu vai ser perfeito. Porque é perfeito o vosso Pai que está no céu. Não existe impureza dentro do verdadeiro cristão. Pode ter, mas ele ainda não conhece. Mas segundo a Bíblia, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de qualquer impureza dentro de você. Qualquer coisa que te atrapalhe. Porque viver a paz com todo é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Pai Santo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tu quer que seja tirado sentimentos ruins de dentro de você? Tu quer que seja estabelecida essa fé certeira, genuína, firme na glória? Tu quer viver como se não amar mais esse mundo? Tu quer que as preocupações desse mundo saiam da tua vida, que te perturba? Quer? Pai, ele orou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como criança recém-nascida, desejai ardentemente o leite espiritual, racional, para que por ele vades crescendo. É o meu desejo. Não sejais insensatos como os demais, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, está escrito. Porque eu busco isso, a vontade dele para a minha vida. Para quê? Primeiramente, eu tenho que santificar Jesus como meu Senhor no meu coração. Porque a Bíblia diz que eu passei a ser filho, e ainda não somos que haveremos de ser. Amém? Quem tem esperança de ver ele como ele é, purifica-se a si mesmo. Vai em busca para saber qual é a vontade do meu Senhor. Para viver essa palavra, que a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A tua vontade já trouxe dor de cabeça para a tua vida? A tua vontade já perturbou o teu lar? A tua vontade já deixou você inquieto, sem chão, triste, chorando? Já? A minha também. Aí alguém se manifestou e disse: larga a tua, toma a minha, que é boa, perfeita e agradável. Para onde o Senhor me leva com a sua? Para morar comigo eternamente. E a minha me levar para onde, Senhor? Para o fogo do inferno, a perdição eterna, e criar um monte de confusão na tua alma, para tu viver deprimido, inquieto, sofrendo, cheio de dor. Mas estou enviando meu filho, e nas pisaduras dele você será sarado. Isso aqui é a revelação da bondade de Deus para conosco. Não pequei contra ti, o salmista, porque guardei a tua lei. O teu caminho, Senhor, é perfeito. Está escrito. O teu caminho é perfeito. Perfeito em sabedoria, perfeito em bondade, perfeito em santidade, perfeito em eternidade. Está tudo escrito nos Salmos 119. Aí a Bíblia me traz para cá, ele se apresenta e eu sou o caminho. Aleluia, Senhor. Amém? Quer desfrutar disso? Apresentai-vos a Deus
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Racional é espiritual. Amém? Para que podeis, se apresenta. Acorda e se apresenta assim. Quando tu estiver agindo com alguém, se apresenta assim. Porque tu está se apresentando a Deus. Amém? Se apresenta assim. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tu vai desfrutar, nunca mais vai querer largar. Que é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode desfrutar, é viver essa palavra com o Filho. Porque quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, só Jesus, só o Senhor, não, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Ninguém pode falar que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito. Que nenhum de nós não vos deixe enganar. Não vos deixe enganar. Todo aquele que pratica a justiça é justo como ele é. Como eu pratico a justiça? Conhecendo a vontade do Senhor, que é a minha santificação, e obedecendo e sendo purificado a cada dia. E isso eu não estou sendo enganado, porque quem pratica a justiça, não se engane, não é dizendo que é só Senhor, Senhor que pratica a justiça, não é só porque passou pelo batismo que pratica a justiça, não se deixe enganar por isso, só porque se reúne determinados dias na igreja, não faça isso, não vos deixe enganar, é quem pratica a justiça, que é justo como ele é. Vive a justiça de quem? Do Senhor Jesus. Nós nos despimos do velho homem, nojento, e revestimos do novo, puro, chamado Jesus Cristo. Que seja essa realidade na tua vida, na minha, que os testemunhos vão chegarem e tudo para a glória de Deus Pai. Você vai ter discernimento e vai entender assim: eu jamais poderia fazer isso que eu estou fazendo, e eu jamais poderia deixar de fazer isso que eu fazia, mas com Ele, sem mim, nada, mas comigo tudo posso naquele que me fortalece. Quem? Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deixou escrito em Apocalipse: estive morto, mas eis que vivo. E a Bíblia diz: eu subi para cumprir tudo em todos. O que faltar na tua alma, Ele preenche pela fé. E a Bíblia diz que você agora e eu temos acesso agora a esta graça, de viver aos pés do Mestre 24 horas, conversando com Ele. Estou conversando, dizem que a mulher tem capacidade de fazer 7 coisas ao mesmo tempo. É isso? Já estourou isso? Eu vou dar um conselho. Faça 2. Faça o que você está fazendo e ligada com Deus. Vai tudo funcionar maravilhosamente. Amém? Ele não mandou, não falou para mim fazer, para a mulher fazer 7 coisas ao mesmo tempo? Isso é tudo mentira desgraçada. A mulher é perfeita aos olhos do Senhor e deu a ela o que ela deve fazer. Só faça como Deus quer, que está resolvido o problema. E eu também. Amém? Que em nome de Jesus seja realidade em nossas vidas. Vamos falar que Jesus é Senhor? Vamos. Mas sob a influência do Santo Espírito, em nome de Jesus, que o Pai é glorificado.